Segunda-feira, 20 de maio de 2019, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara e pelos canais da Câmara na internet, a página da TV Câmara no Facebook e o canal da Câmara dos Deputados no YouTube, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e o tema do programa de hoje é a automedicação. Você de vez em quando tem uma dor de cabeça, sente um certo mal-estar, dá uma dor de barriga, você vai lá e corre e toma um remédio, né? Só que tem muita gente que exagera nisso e, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, é possível que 10 milhões de pessoas, deixa eu até conferir se é isso mesmo, 10 milhões de pessoas podem morrer por intoxicação medicamentosa até 2050 devido à automedicação. O assunto é grave, é uma questão perigosa, muita gente acaba internada por problemas de fígado, problemas de rins por causa de abuso nos remédios não prescritos ou alterações na prescrição feita pelo médico. Muita gente por conta própria desobedece aquilo que está na receita. Para discutir esse assunto com a gente, nós temos a Josélia Frade, que é farmacêutica, assessora da presidência no Conselho Federal de Farmácia. Isso mesmo, né, Josélia? Isso, obrigada. Bem-vindo à participação, obrigado por estar com a gente aqui. Obrigada pela oportunidade. E nós temos ainda também a Joana Dark Gonçalves da Silva, que é médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal e professora do UniCeub, Universidade Particular daqui do Distrito Federal. Joana, bem-vinda à participação. Bom, boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, eu agradeço aqui as equipes de comunicação das entidades que viabilizaram a presença de vocês aqui, né? Agradeço em nome da nossa produção. O pessoal que está passando pelo centro de Brasília agora vai conversar com o nosso amigo Marcelo Westphalen. E aí, Marcelo, como é que tá o movimento aí? Fabrício, boa tarde. Aqui muito movimento. A rodoviária do Plano Piloto em Brasília, como sempre, bem agitada. E aqui no nosso link, as pessoas com as quais nós já conversamos confirmam os números encontrados nas pesquisas de que 80% até 90% das pessoas fazem uso de medicamento sem consultar o médico. Eu estou aqui com a Jaqueline Abrantes, ela é mulher e o grupo das mulheres realmente é o grupo que faz maior uso aí dessa chamada automedicação. Jaqueline, você já tomou algum tipo de medicação sem prescrição médica? Sim, normalmente eu tomava mais quando eu tinha muita enxaqueca e dor de cabeça. Eu auto me medicava, né? Mas só que aí com tantas dificuldades mesmo, que não, passava, mas voltava, eu estou procurando até ajudas, né, de especialista para melhorar, porque é muito ruim sentir dor de cabeça. E auto se medicar é bom, mas é ruim, né, porque não resolve o instantâneo, mas a longo prazo não vai. Com certeza, é exatamente isso. Obrigado pela sua entrevista. Fabrício. Legal, Marcelo, a confissão aí da Jaqueline, então, né? Finalmente ela resolveu procurar um especialista para descobrir a causa da dor de cabeça em vez de ficar só tomando remédio. Marcelo, na hora que você tiver mais alguém aí, é só avisar e a gente vai falar com você. Antes de nós começarmos o papo sobre esse programa, é uma nota muito triste, né? Depois do programa da semana passada, nós ficamos sabendo de um colega nosso aqui da TV Câmara, o Sebastião Leal, que acabou falecendo nesse outro fim de semana, não esse agora, o anterior, em um acidente de carro. Ele estava indo para o Piauí, uma roda de caminhão pegou o carro dele e o nosso amigo Tião acabou falecendo e por causa disso a gente gostaria de dedicar essa edição do Participação Popular à memória do nosso colega Tião Leal. Bom, vamos começar o papo de hoje. Vou começar com a Josélia Frade, que é farmacêutica. O Conselho Federal de Farmácia fez uma pesquisa agora junto com o Datafolha, né, que foi divulgado em abril, não é isso, Josélia? Isso. Que mostra esse dado que o Marcelo mencionou, né? Mais de 80% dos brasileiros se automedicam em algum momento. E na visão de quem trabalha na área de saúde, o que leva uma pessoa a se automedicar? São vários fatores, Fabrício. Um deles é que a própria OMS fala que é um direito da pessoa também buscar solucionar os seus problemas, né? Só que consumir medicamentos, você tem que consumir de maneira muito consciente devido aos riscos e os benefícios que isso causa. Então, como essa telespectadora aí participou, muitas vezes você busca uma resposta para um sinal, um sintoma
que às vezes você acha que é passageiro e, na verdade, você trata e vai encobrir uma outra causa. Então, por exemplo, essa paciente aí que está com uma enxaqueca, ela está tratando o sintoma, mas ela não está tratando a causa dessa enxaqueca. Então, ela está correta em estar procurando esse especialista. Então, o paciente, ele sempre tem que pensar que consumir medicamento não é consumir um produto qualquer, uma roupa, né? Sempre vai ter o risco e o benefício nesse consumo, porque cada paciente, esse medicamento, quando ele é ingerido, ele vai ser distribuído pelo corpo, ele vai sofrer um processo de biotransformação e vai ser eliminado ou no rim, ou pelo leite materno, ou suor, dependendo da característica. Então, o medicamento é um produto químico. Então, como um produto químico, ele precisa de alguns cuidados especiais. Tem uns que você tem que tomar de barriga cheia, outros de barriga vazia. Então, horários específicos. Tem alguns que, se você tomar pela manhã, a resposta é melhor do que se você tomar pela noite. Então, são tantas informações sobre o produto em si que é muito complicado essa seleção de condutas só por conta do paciente. Mas também é meio difícil para o paciente, eu senti só uma dor de cabeça. Dor de cabeça é besteira. Eu não preciso ir num posto de saúde para isso. Não preciso procurar um hospital para isso. Onde que é o limite desse raciocínio? Uma coisa é a frequência e a intensidade com que o sintoma aparece, né? Às vezes é uma coisa esporádica, por exemplo, às vezes você ingeriu algum alimento ali que você sabe que aquele alimento não te fez bem. Aí você vai e toma lá o seu antiácido. Isso é uma coisa. Outra coisa é você começar a sentir azia, esse mal-estar gástrico várias vezes, muito frequente, você não procurar o seu médico para investigar e diagnosticar realmente o que está acontecendo, entendeu? Então, quando há necessidade permanente, frequente, assim, de tomar um remédio, tem um sinal de alerta nisso aí, né? Com certeza. E tem que tomar muito cuidado, Fabrício, assim, tem algumas populações, por exemplo, medicamento em criança, medicamento idoso, é muito complicado. Pacientes que já têm problema hepático, problema renal, já usa outros medicamentos. Uma coisa é você usar um único princípio ativo, outra coisa se você já usa, por exemplo, seus medicamentos para pressão e tem que tomar um medicamento para febre, para dor. Tem alguns medicamentos que parecem inofensivos, que estão aí no mercado como venda livre, que pode interferir, inclusive, no seu controle da pressão arterial. Por isso que nós regulamentamos em 2013 a prescrição farmacêutica. O objetivo dessa prescrição é justamente ajudar esse paciente a selecionar a melhor conduta para ele, nesse momento que ele tem que tomar a decisão. Uma coisa é o paciente tomar essa decisão sozinho, outra coisa é ele contar com o apoio de um profissional, né? Outro dia mesmo eu estava num posto de saúde, doutora mãe, e entrar na sala de vacina já tacando uma gotinha de antitérmico na boca da criança. E já existem estudos mostrando que, para algumas vacinas, você pode até diminuir o efeito da vacina usando um antitérmico preventivamente, né? Ou para tratar uma febre. Então, a possibilidade de ter uma reação à vacina. Então, assim, tem algumas condutas que às vezes a mãe acha que vai ajudar, né, a criança a ter menos dor, a não ter febre, e age por impulso sem ter todas as informações necessárias e que pode ser prejudicial, inclusive para a resposta da própria vacina. Eu peguei dados de uma outra pesquisa que foi feita do Instituto ICTQ, que diz que quem mais prescreve medicamentos no Brasil sem ser da área de saúde família em 68% dos casos, balconista da farmácia 48%, amigos 41%, vizinhos 27% e artistas de TV 16%, que as pessoas acabam tomando. Eu vou perguntar para a Joana Dark, que é médica, né, como eu disse, professora da UniCeub. Joana, o Marcelo adiantou um pouquinho que as pesquisas apontam que as mulheres têm mais tendência à automedicação, praticam mais a automedicação aqui no Brasil. Você acha que tem alguma causa específica, talvez pelo fato de serem mães e serem mais ligadas a isso, ou o quê? Na verdade, assim, as pessoas elas se automedicam por vários fatores, né? Por exemplo, a disponibilidade que a gente tem hoje no comércio de medicações variadas
é impressionante. Você entra numa farmácia e está ali a seu dispor uma série de produtos, né? Mulher adora compras, né? E aí mas na verdade, essa disponibilidade de medicações, o acesso facilitado a todos esses produtos, outras questões também, assim, dizem que de médico e de louco, cada um tem um pouco, né? E as pessoas costumam observar bem a questão da confiança, né? Ah, meu tio tomou, tal pessoa tomou, e aí vai lá e compra, achando que aquilo é bacana, porque foi bom para o outro, vai ser bom para mim. E a dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Hoje as pessoas não conseguem com certa facilidade ter um médico de confiança, de família. Aí às vezes vai num profissional que atende, aí é como uma pessoa fala, nem olhou na minha cara, né? Aí às vezes não tem aquele vínculo, aí o próprio cliente já se sente um pouco inseguro e aí acaba buscando mais a compra dessas medicações de uma forma, buscando uma outra via de acesso facilitado, né? Mas com relação à mulher, a mulher geralmente é que está mais no domicílio, a cuidadora, que cuida do marido, do filho, tem uma tolerância maior à dor e acaba que ela é quem geralmente compra mais mesmo e acaba organizando a questão medicamentosa familiar. É mais por essa organização familiar da mulher cuidadora, né? Isso, possivelmente explica isso. Vamos de novo ao centro de Brasília, que o Marcelo West estava chamando a gente, ele ainda está discutindo lá com o entrevistado alguma coisa, mas está ouvindo. Marcelo, com você. Fabrício, eu estou de volta aqui na rodoviária e uma estatística que a gente viu agora recentemente, uma pesquisa do Ibope, apontou que 57% das pessoas procuram o médico, recebe um diagnóstico, uma receita, uma indicação aí de medicamento, mas no final acaba partindo para um caminho diferente. Eu estou aqui com a Corina Alves, ela é assistente financeira e ela me disse que foi ao médico, ela tem um problema de saúde que já foi detectado, ela foi ao médico, mas acabou que ela não seguiu a recomendação. Como é que foi esse caso, Corina? Foi para eu já tomo um remédio para dormir, né? A metade do Rivotril. Aí eu fui no neurologista, ele me passou, agora eu não estou me lembrando o nome do remédio, mas ele me passou, comecei a tomar junto com a noite também para ajudar a dormir. Deu certo, só que aí ele viajou, aí como a receita era retida e outro médico não ia passar para mim, aí eu peguei e deixei de tomar. E hoje, resumo, não estou dormindo, já tem 3 noites que eu não durmo. Entendi. Você disse que nessas últimas 3 noites também teve dor de cabeça, talvez ligado ao problema do sono. Fez algum tipo de medicação sem prescrição médica também? Eu sempre faço Neosaldina ou Doralgina, que eu tenho enxaqueca. Então um caso de associação múltipla aí de diversos medicamentos, né? Tá ok, muito obrigado então, viu, Corina? Fabrício? Valeu aí, Marcelo. O caso da Corina, 3 noites sem dormir, a coisa não tá fácil para ela não, viu? Vamos conversar com uma convidada especial também pelo Skype, né, pela internet. Nós temos a professora de farmácia química da Unicamp, Patrícia Moriel. Patrícia, tá ouvindo bem a gente? Tô sim, boa tarde a todos, boa tarde, Fabrício. Oi, Patrícia, bem-vinda à Participação Popular. Obrigado pelo convite. Obrigado por nos atender. E você trabalha diretamente com muitos desses casos de intoxicação, né, por medicamentos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses medicamentos que normalmente são considerados assim, tranquilo, é só um remedinho de dor de cabeça, é um antitérmico. Aqueles que não precisam de receita, inclusive, né, em grande parte dos casos. Esse tipo de medicamento também pode causar problemas e quais problemas são os mais frequentes? Pode sim, Fabrício. Como a doutora Josélia já falou, todos os medicamentos são compostos químicos e por si só eles podem trazer problemas. Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês de uma pesquisa que a gente fez, meu grupo de pesquisa aqui da Unicamp fez, na UER da pediatria, né, no pronto-socorro da pediatria aqui da Unicamp nos últimos anos. A gente avaliou na pediatria quais crianças entravam no PS da Unicamp relacionado a um problema de medicamento. O problema de medicamento não é só a intoxicação. Muitas vezes a gente fala assim, intoxicação, fica com essa história da intoxicação na cabeça. Mas tem erro de medicação,
por exemplo, que essa senhora acabou de falar, é um erro de medicação, ela não está intoxicada, mas esse erro de medicação, de não seguir a prescrição médica, ou de tomar o medicamento errado, tomar em horas erradas, é o que mais a gente vê, muito além da intoxicação propriamente dita. E a baixa efetividade dessa medicação, né, e ela acaba aí não dormindo, tendo dor de cabeça. Então, o que a gente viu aí no PS da Unicamp? A gente atendeu 1.708 crianças e destas, 12,3% foram ao pronto-socorro devido a um problema com medicamento. Só para você ter uma ideia, o que teve mais problema foi erro de medicação, de uso inapropriado. Por exemplo, a criança está com uma gripe e estava tomando um antibiótico, ou adesão, que é a história que a senhora acabou de falar. Teria que tomar um medicamento de 8 em 8 horas e não está tomando, esqueceu. Dos erros de medicação, 68% dos problemas que nós presenciamos era erro de medicação. Depois, a gente tinha inefetividade terapêutica, reação adversa ao medicamento, intoxicação, para você ter uma ideia, só foi 1,5% do total dos problemas. Em relação aos medicamentos que você me perguntou, dos venda livre, que são aqueles medicamentos que não têm tarja e que estão fora do balcão da farmácia, né? Esses medicamentos, eles têm uma probabilidade de ser menos tóxicos do que os tarjados, porém eles também são. Então, na nossa pesquisa, a gente levantou os medicamentos que mais traziam esses eventos. O primeiro deles era um antibiótico, a amoxicilina. Posteriormente, era o paracetamol e a dipirona, que são antitérmicos, né, analgésicos, muito utilizados por toda a população, de venda livre. Então, para você ver que existe um risco, e um risco importante, que os dois são os dois primeiros. Agora, aqui Patrícia, a amoxicilina é um medicamento que precisa de receita, né? Porque é um antibiótico, né? Sim, precisa. Mesmo precisando, a pessoa pode tomar errado, não ser efetivo, pode ter uma toxicidade desse medicamento, então ele apareceu como um medicamento que trazia riscos também. Aqui na Unicamp a gente tem o Ciatox, né, de Campinas, que levanta essa parte da intoxicação. Vamos passar para a intoxicação agora. No ano de 2017, teve 2 medicamentos que causaram mais intoxicação. Foi a sertralina, que é prescrita, e o paracetamol novamente aparece. Então, assim, nas crianças apareceu o paracetamol como importante para a entrada do pronto-socorro, e o ano de 2017 aparece aqui em Campinas o paracetamol como um medicamento o número 1, né, junto com a sertralina, de intoxicação. Tem alguns países que proibiram o paracetamol, inclusive, né? Não. A dipirona foi proibida. É mesmo? Por quê? Sim. Porque, assim, a dipirona, ela tem um risco de causar, que a gente chama uma aplasia. O que é isso? Nosso sangue, a nossa medula para de funcionar e para de produzir células sanguíneas. Isso é um evento que a dipirona pode causar. Por que foi proibido em alguns países e no nosso não? Isso tem muito a ver com a genética de cada país. Então, na Europa, por exemplo, a genética é completamente diferente da nossa. Então, lá o risco de ter esse problema sanguíneo é muito maior do que a gente. Então, no nosso país não se teve a necessidade da proibição desse medicamento, da dipirona, pela genética própria do nosso país. Né? Agora o paracetamol é liberado, mas são os dois que são muito usados e que traz um risco grande, porque a população vai à drogaria, pega no balcão e passa no caixa. Deveria sim ter um consultório farmacêutico, né? Muitas drogarias já o têm. Nas UBSs aqui em Campinas, algumas já têm essa consulta farmacêutica de orientação, de ter uma automedicação responsável, seria o nome. Tá bom, Patrícia. Já a gente volta com você. Se você quiser entrar na conversa, é só avisar que o diretor tá te ouvindo constantemente, ele vai me avisar, tá bom? E aí a gente inclui você na discussão. A qualquer momento, se você quiser participar, é só falar. E você também que está nos acompanhando nessa edição do Participação Popular, claro, você também pode participar. Mande pra gente a sua mensagem. Você se automedica, toma um remedinho de vez em quando, conhece alguém que faz isso? Ligue para 0800 619 619, de graça, de qualquer lugar do país. Mande um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61
99620-2573, como fez agora a nossa espectadora fiel, a professora Marta Sueli, de Brejões, na Bahia, dizendo: eu creio que a automedicação acontece porque, na verdade, se tem facilidade de compra do medicamento. Eu confesso que já fiz isso, mas hoje em dia eu só compro se foi receitado pelo médico. A doutora Joana falou dessa questão da facilidade e eu queria voltar nessa questão. Você acha que é muito fácil comprar remédio aqui no Brasil em comparação com outros países, Joana? Sim, muito fácil, porque, por exemplo, em outros países, você vai com uma receita médica, sendo estrangeiro, você compra por um preço bem mais alto, né? Se você vai com a receita, se você vai por livre, espontânea vontade, comprar é caro. Se você vai com a receita médica, às vezes é bem mais barato, até 1/3 do valor do produto. E aqui no Brasil, mesmo que a Anvisa estabeleça as suas regras, as pessoas ainda conseguem burlar, conseguem comprar até medicações que são que exigem um certo cuidado, né, que tem uma toxicidade maior, as pessoas conseguem comprar com certa facilidade. E a outra coisa é que a função do farmacêutico, por exemplo, na farmácia, né, essa compra de balcão, deveria ter mesmo um farmacêutico clínico que pudesse orientar interações, principalmente interações medicamentosas, questões de posologia. Hoje o Brasil vive uma realidade muito cruel com relação ao acesso à saúde. Então, assim, as pessoas, elas vão se medicar, elas vão continuar se medicando por causa dessa dificuldade de acesso. Então, a gente tem que ter uma forma de trabalhar de forma multidisciplinar, porque se houver necessidade até de tomar uma medicação sem prescrição médica, a pessoa não correr um risco maior. Agora, muitas vezes as pessoas falam, lá nos Estados Unidos, na Europa, você não precisa nem da farmácia, você vai no supermercado, tem medicamento disponível, mas depende do medicamento também, né? Tem um balcão que fica nos fundos da farmácia, antibiótico, por exemplo, medicamento com prescrição é vendido só lá. Você acha que esse modelo de vender em qualquer lugar seria aplicável aqui? Não vender, mas eu acho que é a questão do controle do fármaco. Eu acho que o acesso ao fármaco para a população, para o doente crônico, deveria ser mais facilitado. Agora, algumas doenças, é como a nossa colega falou, as pessoas elas vão à farmácia, elas tratam o sintoma. Então, eu estou tratando uma dor de cabeça, mas eu não tenho um diagnóstico da minha doença. Então, isso aí pode ser grave. Agora, o fato de você ir em determinado momento por uma necessidade ou outra e fazer o uso de um antiácido, de uma medicação para alívio de uma dor, eu acredito que é complicado. Todas as pessoas, 35% da população geral do Brasil faz isso, até mais, né, segundo outros estudos. Então, acho que a gente tem que ter uma forma... 80%, né? Isso. Então, a gente tem que ter mecanismos para auxiliar as pessoas a terem acesso e saber como utilizar da forma adequada para minimizar os danos. Ainda no campo da comparação internacional, Josélia, a gente, durante a reunião do programa, a gente levantou informação de que em alguns países o quadrado do médico e do farmacêutico são bem definidos, os quadrados de cada um. O médico faz o diagnóstico, mas quem prescreve medicação é o farmacêutico. Por que aqui no Brasil não é assim? Isso é porque tem uma lei, né, que define quem que são os prescritores no país. Além de médico, tem veterinário, tem odontólogo. Então, depende do próprio parlamento, né? Eu só queria completar essa questão de acesso e a importância da regulamentação para minimizar essa questão do acesso, é que até pouco tempo esses medicamentos de venda livre não podia ficar esse self-service em farmácia, né? Esses medicamentos tinham que estar atrás do balcão. E esse modelo americano também é um modelo bem perverso, porque tem muitos produtos que no Brasil só podem ser entregues esses produtos aos pacientes mediante receita, que nos Estados Unidos eles estão em supermercado. Então não é só antibiótico que está lá atrás, existem alguns produtos que aqui eles estão, você adquire mediante receita e lá tá livre. E em comparação aos nossos casos de intoxicação por medicamentos, que a Patrícia até falou que não são tão altos, não são os principais problemas causados pela automedicação.
né, pela pesquisa porque lá do... quando a gente fala em problema relacionado a medicamento, a gente tem que pensar em várias coisas, né? Eu acho até importante esse espaço para a gente poder dialogar com a população sobre isso. A automedicação é só um dos problemas. A questão da falta de adesão é outro, da interação medicamentosa, dos diversos erros que acontecem num processo de uso. Inclusive, existem erros em medicamentos prescritos. Às vezes o profissional está virando um plantão, ficou 24 horas no serviço, medicamentos com nome parecidos podem ser trocados, né? E a coisa do médico, às vezes, não saber o que o paciente já está tomando de medicação também, né? É, isso mesmo. Eu já peguei casos, por exemplo, de paciente com edema de membro inferior que tinha um problema cardíaco. Então, o médico olhava o paciente e achava que aquele inchaço era devido ao problema cardíaco. Quando eu fui avaliar, era um paciente que ia a vários médicos e um médico tinha prescrito nifedipina e outro Adalat, que era o mesmo princípio ativo. Então, essa dose exagerada dessa classe de medicamento que a gente chama de bloqueador de canal de cálcio, acumulava esse líquido, causava esse edema no paciente. Leva um inchaço, né? Então isso porque ele ia a vários médicos diferentes, entendeu? Falar a questão da polifarmácia em casa, né? Geralmente as pessoas têm até mais de 20 itens em casa, às vezes, medicações diferentes, às vezes não sabe como fazer a interação dessas medicações, os horários adequados. Pouca gente lê bula, né? Chegou pra gente uma pergunta pelo 0800 619 619, da Érica Rocha Dourado, de Planaltina de Goiás. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Ela pergunta: quem utiliza mais de 3 antibióticos por dia pode sofrer algum problema de saúde de curto ou a longo prazo? É meio estranho tomar antibiótico assim de forma regular, perene, né, Joana? Tem algumas indicações de se tomar, sim, alguns antibióticos de forma regular. Depende da doença que a pessoa tem. Porque tem algumas pessoas que têm problema de imunidade, aí você faz um tratamento profilático. Então, você está se antecedendo à doença. Aí, às vezes, ela tem necessidade de tomar 1, 2, 3 antibióticos. Às vezes, o antibiótico é intercalado 3 vezes por semana. Outros casos são doenças mais crônicas. Por exemplo, tem osteomielite, que você precisa tratar às vezes meses, né? Tem pessoas que às vezes precisam assim de 1, 2 até 3. Aí depende do caso, depende da doença de base que a pessoa tenha, né? E as interações que ela vai fazer. Então é relativo, mas pode acontecer sim. Nesses casos, Josélia, é recomendável que um mesmo médico acompanhe tudo que está sendo prescrito ali também, né? E um caso, assim, de uso a longo prazo também, que a gente, né, doutora, tem muita preocupação com algumas doenças como a tuberculose, né? Que às vezes o paciente tem que usar um tratamento por um longo tempo, ele começa a sentir melhora e para. E tem outros pacientes, naquela pesquisa que o repórter acabou de mencionar, Sim. Por que as pessoas param? Ou porque elas sentiram que estão melhores, pararam, ou então porque elas tiveram algum problema, porque alguns medicamentos podem dar algum problema de segurança que a gente fala, né? Efeito colateral também, né? Aparece um efeito lá que ele não estava esperado, aí ele sentiu mal, parou de usar. E o que chamou atenção nessa pesquisa é que 1/3 das pessoas que pararam de usar não buscaram informação em lugar nenhum, simplesmente pararam de utilizar. Não falaram com o médico de novo, nada disso. Então, isso, por exemplo, para quem tem um problema como hipertensão, diabetes, porque tem muitas doenças que são silenciosas, então você não pode medir a efetividade do tratamento simplesmente pela ausência ou não de sintoma, né? Tem pacientes que usam medicamento para hipertensão, tem sempre que monitorar a sua pressão arterial, paciente que usa medicamento para diabetes, monitorar a sua glicemia capilar, porque esses parâmetros nos ajudam a avaliar se o medicamento está atingindo o objetivo esperado para ele. E muitas vezes, nesses casos de uma medicação contínua, as pessoas tendem a esquecer mais ou fazer isso meio que abandonar. Por exemplo, antibiótico é um grande risco, porque você cria resistência, né? A questão da resistência, a doutora é infectologista, ela deve estar acompanhando isso aí muito mais de perto, né? E tem que monitorar. Se a pessoa está com... Porque você vai fazer o escalonamento ou descalonamento do antibiótico, né? Então, isso é monitorado com exames clínicos e também laboratoriais, para você retirar e ajustar
os antibióticos ou tirar totalmente. O ideal é não usar, né? Mas, se necessário, usar de forma adequada. Eu queria chamar de novo aqui para o programa a Patrícia Moriel, que está com a gente lá da Unicamp, né? Está lá em São Paulo, professora de farmácia química. Patrícia, chegou para a gente uma pergunta de um espectador que está sempre com a gente, o Jairo Machado, do interior de Joia, Rio Grande do Sul. Ele fala, eu particularmente acredito muito nos fitoterápicos. Tenho aqui várias espécies de remédios naturais plantados. O Ministério da Saúde deveria olhar com muito carinho no sentido dos fitoterápicos. E a gente teve, Patrícia, uma dúvida também durante a reunião pré-programa aqui em relação a esses remedinhos fitoterápicos ou seja ele industrializado, como o xarope de guaco, que a gente já encontra muito nas farmácias, ou o chazinho da vovó. Existem problemas também de automedicação relacionados a fitoterápicos? Existe sim. Então, assim, existem fitoterápicos que já estão muito bem recomendados, como o xarope de guaco, que você acabou de falar, né? E outros que já estão, assim, muito comprovados, já são industrializados, já são vendidos e as pessoas utilizam. O que a gente tem muito, né, é a medicina popular brasileira. A gente não pode deixar de acreditar e estudar essa medicina. Aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, nós temos um grupo forte de docentes que são voltados para estudo das plantas e da fitoterapia, para cada vez mais a gente entender essas plantas e a toxicidade. O que eu recomendo na dúvida, procure o farmacêutico na drogaria, porque este é o profissional que é mais fácil acesso da saúde, né? É gratuito você ir na drogaria perguntar e ele pode te dar essa informação, porque muitas vezes você vai tomar um chá, que esse chá vai cortar o efeito do medicamento que você está tomando. Então, em vez de ele ser bom, ele vai ser prejudicial para o seu tratamento. Então, não podemos pensar que as coisas naturais não fazem mal, podem fazer também. Então, sempre tem que ter essa informação. O SUS já tem umas cartilhas, né, sobre algumas plantas mais utilizadas, e essa informação pode ser pega no centro de saúde, na drogaria, mas sempre se informar antes de tomar rotineiramente, porque pode ser prejudicial. Estender, Patrícia, a pergunta para as nossas convidadas do estúdio aqui também, vocês sabem de casos desses... Porque também acontece muitas vezes aquele negócio assim, não, para que eu vou tomar remédio de pressão? Chá de folha de abacate é o que há, resolve o problema. E que também, aí se abandona a medicação prescrita ali por causa do remédio natural, né? Também é um problema que acontece, né? Porque é natural que não faz mal, né? A Patrícia falou isso, porque a substância que está presente nessas plantas e vai agir como medicamento... é uma substância química também, da mesma forma que a substância que está no medicamento industrializado. Então, por exemplo, o xarope de guaco mesmo. Teve uma vez que teve um paciente que deu entrada ao pronto-socorro, que estava tendo um problema de hemorragia, por quê? Porque tomou dose exagerada desse xarope de guaco. Então existe overdose de guaco também. Não, eu né? lembro de paciente, às vezes, que estava usando... doses e mais doses de um determinado fitoterápico, a pressão subiu, ele foi ao médico, não falou com o médico que estava usando a planta, o médico introduziu um diurético. Quando eu fui avaliar o caso, eu vi que era um uso desnecessário do diurético. Por quê? Porque quem estava causando a elevação da pressão era justamente o chá que o paciente estava tomando. A gente fez o contato com o médico, suspendemos o xarope, aí o médico suspendeu aquele diurético, então tem que ter muito cuidado. Então, o chazinho também faz mal, né? Porque muitas vezes o pessoal fala, não, chazinho mal não vai fazer, né? Não, e o Ministério da Saúde tem a relação de medicamentos essenciais. E nessa relação já tem várias plantas que já têm estudos científicos, porque a gente tem que saber a forma de coletar, a forma de preparo. As plantas que, por exemplo, têm óleos essenciais, tipo um hortelã, você não pode cozinhar, você tem que ferver a água e verter, fazer infusão, para que aquele óleo essencial não se perca, né? Que é ali onde está o princípio ativo que vai agir. Então, a forma de preparar é muito importante. E aqui no DF, a gente tem uma das farmácias que a gente chama de farmácia viva mais antiga do país. E várias outras cidades brasileiras também têm farmacêuticos envolvidos nesse resgate popular e em levar para a população a ciência que está por trás desse estudo sobre as plantas medicinais, de forma a padronizar a dose, orientar a população
como coletar, como armazenar, como utilizar. E tem centros de saúde que já fazem isso, né? Planta, a Implanaltina mesmo tem um serviço muito interessante, que é de práticas integrativas, que tem várias plantas que aí eles fazem tudo isso. No posto de saúde, que aí né? eles ensinam como usar, né? Aí é já controlado da forma adequada, que é bem interessante, porque todos os chás, a ciência, né? O princípio ativo, muitas medicações, claro, veio de planta, né? certeza. E o chazinho da mamãe, da vovó, tem sua finalidade, tem sua função. E isso a gente pode ter essas recomendações e essas orientações em algumas unidades de saúde já. E falando em orientações, o Dr. Google, nesses casos, mais ajuda do que atrapalha? Ou é o inverso? O que vocês acham? É interessante o Dr. Google, né? Porque são dois aspectos. Às vezes o paciente chega com um excesso de informações e às vezes ele não sabe mais como organizar aquele monte de informação, ou às vezes ele chega super assustado porque vê além do que, por trás da patologia dele, vê todas as complicações. Aí às vezes ele chega no estadio inicial e ele já viu até o óbito via Dr. Google, né? E aí chega extremamente preocupado. Então, assim, as informações elas estão muito fáceis hoje. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que ler e o que fazer com essa informação. Então, às vezes atrapalha muito, mas claro, nós não temos como fugir. E graças a Deus hoje a informação é assim, é livre, não está numa biblioteca ali reservada só para uma categoria elitista, né? E esse acesso é ótimo para a população geral. Mas é preciso ter um olhar crítico sobre aquilo, né? O tempo inteiro. Sobre quem produz o conteúdo, né, doutor? Então, por exemplo... Desconfiar sempre, né? Porque existe sempre uma intenção por trás do conteúdo que você está lendo. Se você está lendo um conteúdo de alguém que quer vender um produto para você consumir, fica de olho. Então, se você tem dúvidas também, vários estados brasileiros existem os centros de informação sobre medicamentos. Então, esse aqui, ó, é o Centro de Informação Brasileiro de Medicamentos. Ele está dentro do Conselho Federal de Farmácia e é produzido sempre boletins, independente do olhar da indústria ou de quem quer vender um produto. Então, mas isso aí é uma linguagem acessível para o leigo, para o paciente? Essa publicação ela é específica para os profissionais, mas os pacientes podem consultar esses centros e vários desses centros produzem conteúdos direcionados para a população também. Vamos de novo ao centro de Brasília. O Marcelo Oeste estava chamando mais uma vez. Diga lá, Marcelo. Sim, Fabrício, vou mostrar um caso agora de um problema que também é muito recorrente. A pessoa tomar um medicamento e obter um resultado diverso daquele que imaginava, com uma situação até pior do que ela se encontrava inicialmente. Eu estou aqui com o Reinaldo Rocha, que é gerente financeiro. Reinaldo, você disse que a sua esposa tomou um medicamento. O que aconteceu com ela? Bem, ela estava com dor de cabeça muito forte e ela tomou um paracetamol e em vez de melhorar, fez para agravar. Então a dor de cabeça aumentou mais ainda. Aí a gente teve que ir ao hospital e chegando no hospital o médico disse que ela estava com enxaqueca. Então ela não podia ter se medicado em casa. O correto era ter ido ao hospital e fazer o exame para saber o que era, né? A forte dor de cabeça. Tá aí, ficou alerta então. Muito obrigado, viu, Reinaldo? Ficou alerta aí para as pessoas que tomam remédio sem consultar o médico. Fabrício. É verdade, Marcelo. Valeu, obrigado. Agradeço aí ao Renato por ter dividido aí a opinião dele, a experiência dele com a gente. Chegaram duas perguntas pra gente, deixa eu ver, uma pelo WhatsApp e outra pelo Facebook, que são mais ou menos relacionadas. A Silvânia Souza, de Salvador, pelo Facebook, perguntou: tomo remédio por conta própria. E ainda bem que nós temos farmacêuticos. Com essa saúde que temos no Brasil, muitas vezes chegamos e o médico não atende. E aí, fazemos o quê? E o Eremilton Nogueira da Silva, da cidade ocidental, em Goiás, pergunta: ele diz, né, na verdade, o povo se automedica porque se você vai a um hospital não tem médico, você vai à UPA também não tem. Você, na agonia das dores, acaba correndo para a farmácia. E aí, se o político trabalhasse pelo povo, como manda a Constituição, poderia evitar isso. É a reclamação quanto à disponibilidade do médico. A Patrícia Moriel falou com a gente ali pela internet que você sempre pode recorrer à própria farmácia e perguntar ao farmacêutico ali, que é de graça, talvez seja mais acessível do que os médicos. Mas nem sempre o farmacêutico mesmo está no balcão da farmácia. Muitas vezes é um vendedor, o balconista de farmácia que, segundo a pesquisa que eu mencionei do ICTQ, é o prescritor de medicamentos em 48% dos casos. É o segundo mais frequente
assim, que não seja médico ou farmacêutico, é a segunda mais frequente fonte de prescrição médica. No caso, agora aí eu pergunto, principalmente a Josélia, mas também a Joana, o balconista, que não é o farmacêutico, mas o balconista, ele tem algum tipo de capacitação para fazer esse tipo de atendimento, para as pessoas chegarem e falar, o que você tem bom para garganta aí? Essa é uma profissão que ainda nem regulamentada ela está no Brasil, né? Tem até um projeto de lei que a gente submeteu, da mesma forma que a enfermagem tem os técnicos, os auxiliares, os farmacêuticos precisam desses profissionais. Então, uma coisa é um produto que já chega a receita, você pega na prateleira, entrega para aquele paciente e fornece algumas orientações básicas. O farmacêutico pode contar com o apoio desses colaboradores para ele poder ter mais tempo para se dedicar às pessoas que necessitam de mais cuidado dele, né? Na nossa pesquisa, que é mais recente do que essa que você mostrou, familiares, amigos e vizinhos que apareceram assim no ranking, né? Uhum. E o que a gente sempre aconselha o paciente é que quando você tiver de selecionar essa conduta, o medicamento é de venda livre, né? Infelizmente, caiu essa resolução que tinha da Anvisa, que definia que o medicamento tinha que estar dentro do balcão da farmácia. Uhum. Então, como isso está muito mais acessível e o número de balconistas numa farmácia é maior do que o farmacêutico, às vezes o paciente ainda não sabe identificar quem é quem ali dentro. Então, se você tem uma dúvida, se você precisa de selecionar essa conduta para usar algum tratamento, procura o farmacêutico, é um profissional de nível superior, estudou para poder estar ali naquele ambiente. Mas nem sempre tem o farmacêutico na farmácia, aí o paciente, né, tem que denunciar. A porque gente precisa da população, Existe a Lei 13021, né, que passou nessa casa. Foi uma luta de mais de 20 anos de tramitação de projeto de lei aqui dentro. Então, foi uma lei que veio mostrar que farmácia não é um lugar de comercializar produto qualquer, né? Dentro da farmácia tem que ter esse profissional e o dono da farmácia, que às vezes a maioria das pessoas acham, né, como vários países do mundo, a propriedade da farmácia é do farmacêutico. No Brasil não chega nem a 30%. Então o farmacêutico também é um funcionário na maioria das farmácias brasileiras. Né? Então procure o profissional que está mais habilitado para te orientar. E é um risco muito grande, né, você fazer isso, porque o problema real não está sendo sanado, né? Porque o nosso problema é o que as pessoas estão colocando aí. É o déficit de profissionais de saúde, é o déficit de médico, de técnicos, de enfermeiros, de farmacêuticos. Então, o assim, problema é maior, é né, bem doutora? maior. Resolver o problema a partir do balcão, eu acho que é uma incoerência. Mas é porque as pessoas ficam indignadas muitas vezes com a questão do atendimento. Né? Chegou pra gente agora uma mensagem do Marco Gomes pelo YouTube. Ele diz, sem noção é você ir no médico e ter que falar pro médico que está te atendendo, pesquisando na internet qual é o melhor remédio para te receitar. Já passei por isso inúmeras vezes. Sem noção é você passar horas esperando atendimento para pegar uma receita de Gengiolone. Eu não conheço Gengiolone, o que é? É uma medicação que você utiliza para gengiva, mas assim, essa questão de pesquisar na internet, vamos lá, se você está com um profissional de saúde, porque hoje em dia nós temos inúmeros fármacos, então às vezes, eu particularmente, agora falando não como médica, falando como cliente, né, como paciente. Eu prefiro um médico que às vezes ele consulta, porque você tem vários guias, guidelines que você acessa online, né? Então, às vezes, é necessário sim, eu prefiro um médico que consulte ali, que veja qual a posologia, do que aquele que pode do que aquele que acha que sabe tudo te prescreve algo que você não vai ter, né? Então, assim, a questão da consulta hoje, eu acho que o atendimento, ele tem que ser um atendimento verdadeiro, digno, tem que ser, você tem que ser ouvido dentro da sua queixa, não pode ser um atendimento meia boca, né? Se eu estou doente, eu preciso de um atendimento correto. Então, assim, essa pausa, o momento da sua consulta, da sua dor, de ser analisado, tudo isso não só para o cliente, mas também para o profissional que está ali sob uma demanda enorme nas costas. Então, são os dois lados. Mas, assim, eu ainda prefiro aquele que consulta. Inclusive... A Patrícia Moriel estava chamando a gente aqui para entrar na conversa também, Patrícia? Diga lá.
Eu queria comentar só que, assim, realmente, ainda o nosso país sofre, né, com deficiência aí na saúde, e fica muito difícil a gente falar para todos os pacientes, olha, não pode ir na drogaria, você tem que ir num centro de saúde, vai complicar muito. Então, o que acontece, o que a gente fala que o farmacêutico pode fazer, é uma triagem. Então, você vai até o farmacêutico, ele é capaz de avaliar sinais e sintomas, e nos sintomas, nas doenças que a gente fala distúrbios menores, ele é capaz de fazer a prescrição farmacêutica. Então, coisas mais simples, que não demandam de um atendimento médico, para não sobrecarregar, né, o nosso sistema, já que é muito complicado. Em relação à internet, que a gente estava falando aí, né, é muito complicado porque, por exemplo, a gente teve um paciente aqui na UBS, né, que a gente tem residência, então a gente acompanha aí, que ele era hipertenso, diabético, e deixou de tomar tudo porque a vizinha, como foi aí a pesquisa, né, do CFF, indicou chá de folha de alface. Então ele começou a tomar chá de folha de alface, descompensou tudo em relação à saúde dele, e ele chegou para a gente na UBS e teve que chamar um SAMU, porque já estava numa situação de pressão tão avançada com risco cardíaco. Então, tem que ir atrás da informação. Ele falou, como que você chegou nisso? A gente põe lá no Google, tratamento de hipertensão, vai vir várias coisas, né? E o que a gente confiar? Então, nós, profissionais da saúde, a gente tem um treinamento para saber qual site, qual profissional a gente pode confiar naquilo que está na internet. Então, assim, tem algumas propostas de alguns hospitais. Aqui em São Paulo tem um hospital de grande porte que tem feito quando você procura, por exemplo, hipertensão no Google, a primeira página que vem é desse hospital, para a gente tentar fazer com que as pessoas, pelo menos, que o primeiro site que apareça seja um site confiável, de conteúdo médico, farmacêutico, para eles poderem confiar. Patrícia, agora isso que você falou me leva a uma outra pergunta, que talvez o segundo resultado dessa pesquisa no Google acabe sendo uma propaganda de remédio. E aí a questão que vem é uma questão difícil, eu vou jogar logo para as 3 convidadas aqui do programa. Qual é a real influência da indústria farmacêutica nessa cadeia da medicação? Porque é importante a gente saber até o que é mito, o que é verdade, porque vai desde a distribuição da amostra grátis até eventos em cenários paradisíacos, no Caribe, aquele evento assim, 15 dias para uma convenção médica em Aruba, por exemplo, porque você olha e fala, os caras não vão ficar 15 dias discutindo dentro de um auditório, né? Isso tem coisa nisso. Qual é realmente a verdadeira influência da indústria farmacêutica sobre o balconista, sobre o farmacêutico, o dono de farmácia e o médico? Para as 3, então, vamos começa? lá, a indústria farmacêutica manda no mundo, né? É uma das indústrias mais ricas e que manda no mundo. Em relação à drogaria, o que acontece? A gente tem 3 tipos de medicamentos, né? Referência, genérico e similar. E o que a gente tem muito é a porcentagem que o dono da drogaria ganha em relação à venda desse medicamento. Não é igual. Então, dependendo da indústria farmacêutica, ela vai te dar 20% do valor, a outra vai te dar 40%, a outra vai dar 80%. Então, isso às vezes pode influenciar, sim, na conduta da indicação e da venda dentro da drogaria, tá? O farmacêutico, a gente segue princípios éticos, né, da nossa profissão, e ele não deve se voltar a isso. Ele deve, sim, indicar medicamentos que ele confie, tá? Mas existe, sim, olha, como a própria Josélia falou, a maioria dos donos de drogarias no nosso país não são farmacêuticos. Então, o que está visando é o lucro ou é um estabelecimento de saúde? Na Espanha, por exemplo, só farmacêuticos podem abrir drogaria. Eles só podem abrir uma drogaria e ele ser responsável por aquela drogaria. Então, você tem um outro foco de um profissional de saúde, dono de um estabelecimento de saúde, e não um profissional do comércio sendo dono de um estabelecimento de saúde. Patrícia, né? Eu vou interromper rapidinho, porque a direção do programa me informa que nós conseguimos fechar contato agora com um deputado por telefone, o deputado Alexandre Serfiotti, do PSD do Rio de Janeiro, que é médico. Deputado, está ouvindo a gente? Oi, sim, tudo bom? Ô, deputado.
Bem-vindo, obrigado por nos atender aqui no Participação Popular. A gente já está chegando aqui ao final do debate, deputado, que mostra que existem vários problemas relacionados, como causa ou consequência, à questão da automedicação. E eu queria perguntar para o senhor, do que o senhor tem acompanhado de debates aqui no Congresso Nacional, o que o senhor acredita que é tendência aqui no Congresso sobre isso, se é que o assunto é discutido, o senhor tem acompanhado discussão, troca de ideias a respeito disso aqui para uma ação da Câmara dos Deputados sobre esse assunto? Não, a gente tem ouvido, né, sobre alguma coisa sobre o autocuidado, né, que aí vai apenas para o uso de medicamentos dentro de prescrição, né, a questão do autocuidado, né, que às vezes as vitaminas, os analgésicos, mas a automedicação é um risco, né, que é uma prática que a gente acaba observando no dia a dia, né, muitos usuários, muitos pacientes acabam cometendo, utilizando dessa prática do dia a dia com a automedicação, né, mas, de fato, não é um tema que vem sendo discutido na Câmara, não é um tema que a gente vem debatendo. A gente vem debatendo desde a legislatura passada, que a gente vem debatendo na Comissão de Seguridade Social e Família, o autocuidado. Existem alguns projetos de lei tratando do autocuidado, né, através dos medicamentos dentro de prescrição, que são regulamentados pelo Ministério da Saúde, e agora houve um decreto, né, do Ministério da Saúde, né, liberando, né, a concorrência, né, o preço através das farmácias. A gente acredita que com isso a gente vai diminuir até, né, esses medicamentos que são utilizados, são os medicamentos, os MIP, né, os medicamentos isentos de prescrição médica, né, que trata do autocuidado. O autocuidado é uma coisa, a automedicação é outra, completamente diferente. É uma prática utilizada que eu como médico, né, e também como parlamentar, como deputado, a gente não recomenda aos pacientes, pelo risco, né, de mascarar sintomas, de agravar algumas doenças e tudo mais. Bom, deputado, também existe a questão regulamentar, né, que a gente viu a Patrícia Muriel, médica da Unicamp, acabou de falar com a gente aqui, ela mencionou o caso de que na Espanha, por exemplo, só pode ser dono de farmácia quem é farmacêutico. Aqui no Brasil não existe uma restrição quanto a isso. Isso também seria de interesse, mexer nisso ou não? Não, isso pode ser discutido, pode ser debatido, sem problema nenhum. Mas também, volto a dizer, não é um tema também que a gente vê sendo discutido hoje com frequência na casa. Mas pode levantando essa hipótese, pode se discutir, levar para o debate, né, levar para estudo e levar para o debate o assunto, sem problema nenhum. Deputado, a Josélia, do Conselho Federal de Farmácia, queria fazer alguma colocação, né, Josélia? Ô, deputado, a automedicação, ela também é uma forma de autocuidado, né? Que a própria OMS defende, mas que a gente sempre tem que ter esse cuidado que a gente tem discutido, que a gente está discutindo aqui hoje sobre os riscos que envolvem essa prática. Em relação à propriedade de farmácia e ao zoneamento, o número de farmácias distante uma das outras, o Brasil, o próprio mercado que hoje comemora a liberação de preços de medicamento é o mesmo mercado que lutou para que no Brasil a gente tivesse essa livre concorrência e que a gente perdesse a propriedade de farmácia e que a gente perdesse também essa questão do zoneamento, que antigamente existia essa discussão no país, né? E que agora, infelizmente, se tornou essa livre concorrência. E chegou uma pergunta sobre isso. A cada esquina você tem... Aqui não, aqui na Rua das Farmácias mesmo, você tem uma do lado da outra, né? E isso acaba, o que a gente percebe é que as farmácias independentes, elas estão mais no interior do país, né? Que não é o local que às vezes as grandes redes têm interesse de estar. E essas farmácias do interior, a grande maioria não, mas a maioria das farmácias hoje de propriedade farmacêutica estão mais no interior do país, onde o grande capital não tem interesse também de estar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, que às vezes quem comemora também a liberação de preço pode também estar envolvido nessa questão do aumento do consumo. Aí, deputado, a questão comercial aí interfere também? A gente participou de uma discussão recentemente na Câmara com relação a esse decreto liberando, né,
os preços dos medicamentos isentos de prescrição médica, existem duas vertentes, né? A gente sabe que tem uma corrente que tem medo com que isso possa trazer um aumento abusivo do preço desses medicamentos, mas o próprio mercado, ele diz que são medicamentos que não têm mais patente, já foram liberados as patentes, e com isso também você também vai aumentar a concorrência, e com isso também você pode derrubar o preço desses medicamentos que são isentos de prescrição. É bom frisar bem, medicamentos isentos de prescrição médica. Então a gente escuta as duas vertentes. Isso, inclusive, eu estou encaminhando pela Comissão de Seguridade Social e Família, né, solicitando uma audiência pública para que a gente possa debater e discutir sobre o tema, sobre essa questão. Porque, volto a dizer, tem uma corrente que defende que com essa liberação do governo pode haver aumento de preço e o mercado, ele comemora dizendo que isso, como são medicamentos que já foram liberados, não tem mais patente, e que isso vai aumentar a concorrência do mercado e com isso vai derrubar o preço desses medicamentos isentos de prescrição. A gente sabe que dentro dos medicamentos mais comuns aí do autocuidado, chamado autocuidado, né, o autocuidado não, a automedicação, são os antibióticos. Por isso que a gente está falando. E por isso o risco. Né? Também é uma forma de autocuidado, né, a automedicação, mas lembrando que dentro dessas medicações que são mais comuns da automedicação estão os antibióticos. E com isso a gente sabe que o uso indiscriminado, o uso incorreto, né, causa uma resistência no indivíduo, né, pode agravar alguns sintomas, piorar algumas doenças. Né? Então, a gente sempre, eu como médico, eu tenho muito cuidado em orientar, em falar com o paciente sobre automedicação. Né? Porque a gente sabe que o uso indiscriminado de antibióticos é um grande vilão nessa história. E agora, o autocuidado, a gente passa por esses medicamentos que são isentos de prescrição, como analgésico, né, vitaminas, né, que não vão trazer dano maior, prejuízo maior à saúde, né, diferente dos anti-inflamatórios de forma indiscriminada, que podem trazer consequências graves, dos antibióticos também podem trazer consequências graves dentro da automedicação. Deputado. Mas é um tema, falando com a doutora, é um tema que a gente pode levar essa questão das farmácias, né, de discutir isso na casa. Eu estou aberto, né, o gabinete está aberto, a gente levar essa discussão para a Comissão de Seguridade Social e Família, levantar esse tema. Eu topo aí o desafio e estou na luta junto aí. O que a gente puder fazer para contribuir, né, em prol do bem-estar do usuário, do consumidor, eu estou aberto aí, meu mandato está voltado e focado nessa área. Então, se a doutora quiser, a gente conversar depois e a gente levar esse debate, né, com relação às farmácias aí, né, para a Comissão de Seguridade Social e Família, pode contar comigo. Deputado Alexandre Serfiotti, do PSD do Rio de Janeiro, a gente fica muito feliz quando a participação popular inspira os parlamentares a dar continuidade aos debates daqui, inclusive porque o nosso tempo já estourou e a gente não pode continuar. Grande abraço para o senhor, deputado. Eu que agradeço a oportunidade aí, que Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. E, como eu disse, já chegamos no limite, só me resta agradecer aqui a Josélia Frade, representando o Conselho Federal de Farmácia. Josélia, muito obrigado por ter estado com a gente. E a Joana Dark Gonçalves da Silva, professora do UniCeub, médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Joana, muito obrigado. A todos os espectadores que mandaram perguntas que não deu para a gente debater aqui, vão ser encaminhadas as perguntas aos nossos convidados, inclusive a Patrícia Moriel, professora de Farmácia Química da Unicamp, que esteve com a gente durante todo o programa. A você um grande abraço, eu sou Fabrício Rocha, a gente se fala, a gente se vê. Tchau!